Fala, meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando, direto dos estúdios da Olá Podcast aqui em São Paulo. Hoje com duas pessoas muito especiais, do coração, duas pessoas, uma que eu sou eternamente grato, que além de médico se tornou um amigo particular, virou médico da família, que as coisas antigas lá de médico da família eu resgatei com esse cara, e outro, um parceirão que agora voltou a jogar comigo, um menino que eu dei treino, na verdade, virou meu parceiro de equipe, e hoje eu reencontro ele dentro de uma equipe de handball. Dr. Gustavo Rocha Santos e Guilherme Valadão Gama, bem-vindos ao Pod Esporte. Vamos lá. E aí, Vala? Você começa. Vamos lá. Cara, prazer ter vocês aqui. Lembrando sempre que isso aqui é um papo com vocês. Eu quero que dar uma introdução no que a gente vai conversar, nos papos que a gente vai desenvolver aqui. Mas eu queria talvez começar perguntando, primeiro pro doutor, pros mais velhos. Já começou Porque arregaçando. Não, mas é mais velho, E mesmo porque você é um... Você devia ter começado perguntando pra mim. Posso chamar um tutor? Posso chamar de tutor? Exatamente, um mentor. Mentor é bonito, né? Mentor. Cara, você é um médico ortopedista, né? Tem a sua clínica em São Paulo, atende em vários hospitais, vários pacientes, vamos dizer assim, comuns, né? E durante muitos anos foi médico da Seleção Brasileira de Handball, né? É médico do esporte, atende ainda atletas, mas a grosso modo, seus pacientes são pessoas comuns, vamos dizer assim. O que o esporte trouxe de diferente para o seu dia a dia, na verdade? Né? Porque você conviveu muito tempo na seleção e hoje não está mais na seleção, mas convive com inúmeros pacientes, enfim. O que o esporte trouxe para você de diferente? Bom, primeiro assim, olá pessoal, prazer, obrigado Diogo Imagina, cara, pelo você carinho é de casa. constante, sensacional, esse cara virou amigo e confidente. Primeiro assim, o esporte na minha vida não começou, a seleção foi uma consequência para mim de uma vida desde moleque, que eu nunca fui um atleta profissional como vocês, mas eu sempre pratiquei esporte, sempre gostei da atividade física em geral. Eu era do litoral, era de Santos, então surfava, jogava vôlei, dava Surfava skate. não. Pega uma até hoje. Ah, moleque! Cara, minha paixão, inclusive. E aí, quando eu entrei na faculdade, meu sonho desde criança era ser médico, né? Nunca me vi fazendo outra coisa. E eu entrei querendo ser cirurgião. Eu nem sabia da especialidade de ortopedia, basicamente. Meu avô foi um grande cirurgião aqui em São Paulo. Então eu vislumbrava, eu queria pegar o bisturi e abrir as pessoas, anatomia. Pra mim, eu pensava na barriga, desde sempre. Pra você ter ideia, vai lá. Olha o nível. Minha mãe comprava frango na geladeira, juro. Eu roubava os frangos, cara. Pegava a faca, levava pra baixo do prédio, abria pra ver o que tinha dentro. Peixe, pra ver o coração do peixe, abria o coração, juro. E aí levava de volta pra geladeira, um negócio tudo destroçado, né? Ligava. Aí no fundo eu adorava aquilo. Tentava pegar lagartixa e colar o rabo, fazer aquelas coisas que eu nunca tinha nojo, nunca tinha, pelo contrário, eu tinha vontade. E aí eu queria ser cirurgião. Quando eu entrei na faculdade, eu sempre gostei de esporte, eu ia muito pra Atlética. Atlética, pra quem não sabe, na faculdade é como se fosse um clube mesmo ali, e onde eu estudei era muito acessível. Ali, tá vivendo quase nada isso aí, ó. Claro, dia a dia. E então eu treinava praticamente 4 horas por dia. Eu fiquei na faculdade até, assim, eu fiquei muito tempo mesmo na Atlética, e eu comecei a ver que alguns veteranos ortopedistas, eu comecei a ver como é que era a vida deles fora dali, como é que alguns alunos que se machucavam, não eram doentes, se machucavam, aí o colega operava, voltava à atividade. Então eu comecei a entender o que a ortopedia era algo muito legal, muito objetivo, resolutivo, prático, uma especialidade nesse sentido. Foi quando eu cursei ortopedia e traumatologia e convivendo com o meio esportivo, mesmo na medicina da USP, na residência, também tinha a parte da ortopedia lá esportiva, a gente atendia alguns atletas. Foi quando teve a possibilidade de me convidaram lá no PAN do Rio de 2007. Me convidaram, foi a primeira, porque eu operei, eu não me lembro quem foi da ocasião, eu operei o ombro de um... Foram poucos, né? Operou um pouco. Não, mas lá atrás, antes, eu não estava na seleção. Eu operei alguém não sei se era da Metodista, algo assim, que era falou de um moleque novo? Putz, cara. Franklin, talvez?
Memória é boa, a memória aqui é boa. Franklizão, ele jogava na... Frank, jogou na França. Eu nem sei onde tá, mas... O moleque era meio... Que fim levou entrar no site do Milton Neves lá, no que fim levou. Cara, e aí me convidaram e foi, enfim, que aí sim eu conheci o esporte mesmo, até os bastidores, que às vezes não é tão legal, enfim, mas... E é onde eu me identifico, vocês podem falar melhor, eu me identifico muito mais com o atleta do que com a comissão técnica, muito mais, eu sempre me vi como... Tem as histórias que não pode contar, mas, tá aqui, né? Tá aqui os atletas. Tanto é que eu me senti, às vezes, ao longo do tempo, às vezes eu tinha um papel importante, principalmente na fase do Jordi, com o Washington, onde eu era meio que o elo de ligação, muitas vezes, entre a comissão e os atletas. Então, às vezes eu tinha coisas que eu sabia, que até era meio confidencial dos atletas, que eu sabia que poderia até prejudicar e, de repente, a comissão poderia ajudar. Então, eu conseguia fazer esse elo. O inverso também era verdade, isso, né? Segurar umas buchas de não falar. Várias, juro. Muitas vezes o Jordi, um cara, não precisa nem falar aqui, espetacular, vinha me perguntar algumas coisas pessoais dos atletas. Né? Se o treinador, às vezes, não consegue ter o acesso, e eu... obviamente sempre respeitando as coisas, no limite eu falava algumas coisas que eram importantes, enfim, às vezes acontecia coisas familiares com o atleta, que isso pode prejudicar, claro, sabe? Evidente, normal. Muito. Então, cara, o esporte pra mim, eu respirava o esporte, então, não tem que falar, é isso. E assim, eu acho que você consegue, e assim, eu infelizmente ou felizmente frequento bastante seu consultório. Eu não gostaria de frequentar tanto, eu só gostaria de passar para tomar um café. Não pelos motivos que você frequenta. Exatamente. Gostaria de tomar café. Perfeito, eu gostaria de passar lá, tomar café e tudo. Mas eu vejo assim que mesmo, eu acho que o esporte conseguiu trazer você pro seu dia a dia, que são os pacientes comuns, coisas muito boas, né? Até mesmo dessa questão de lidar, da relação interpessoal, né? Eu acho que você é um médico diferente, já passei por alguns outros ortopedistas, todos, graças a Deus, com muita qualidade, mas eu acho que você tem isso do trato pessoal, eu acho que isso o esporte também traz muito, dessa convivência, de concentração, de viagem, sabe, de contato mesmo, social. O esporte, às vezes não, você... às vezes tem que tomar condutas, muitas vezes, assertivas, rápidas. Você não pode galinhar muito, porque às vezes está no meio de uma competição. A sua decisão tem que ser uma coisa que vai, às vezes, cortar um atleta, vai mudar a história da pessoa. Então, ajudou nesse sentido, muitas vezes, tomar de decisão com pacientes convencionais. Sim. Porque, assim, de um atleta que eu atendo, quantos não são atletas, né? Sim. A grande maioria. E você tratar isso é fato. Você tratar o atleta te dá uma credibilidade pros não atletas, de procurar, de te ver. Mas o esporte fez isso sim, né? Eu tá dentro da seleção esse tempo todo, algumas decisões importantes, me ajudou a tomar decisão. Assim como você no jogo, às vezes você como central, você tem que tomar uma decisão rápida. Sim. E nem na medicina, às vezes no ato cirúrgico, tá operando, você tem que tomar uma decisão rápida. Isso é muito entendeu? Louco, cara. Mas é verdade. Isso é muito louco. E eu sempre falo, tá? Fica uma dica aí, que um bom cirurgião é aquele que trabalha sob pressão. Sob pressão é você ali, cara. É você tá ali, cara, tá todo mundo ao seu redor, esperando o que você vai falar, o que você vai fazer. E às vezes tá dando errado. E o cara tá lá deitado, dormindo, não tem a menor ideia do que tá acontecendo, e é você. E você na sua mão, um ponto pra lá, um ponto pra cá, pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Na mão, velho. É verdade. Então, acho que o esporte às vezes me encorajou muitas vezes a tomar decisões assertivas, de ser objetivo. Enfim, acho que é uma soma aí. E depois dessa semi-cobrança aí, de falar, é você lá na hora, pá, que vai resolver. Não, meu olho brilha já. Você viu que massa, aqueles memes, massa. né? Olhe como eu olho pro Gustavo. Agora, eu vou te falar, pode ser que eu esteja enganado, com certeza estou enganado, porque eu só sei de um atleta de alto rendimento que virou médico, Dr. Sócrates, né? O cara, né, fez medicina, era do futebol. Não sei da história, eu sei disso. Dr. Sócrates, deve ter alguns. Agora você, Guilherme Valadão Gama, 30, tá com 30? 30 anos. 30, hein, moleque. Toma, nossa, chegou a 30. Tá nos velhos, tô achando que cheguei no bonde dos velhos. Ai, cara, que momento você falou, vou fazer medicina porque sou apaixonado por essa porra? Bom, primeiro de tudo, dar um oi pra galera, sou o Guilherme Valadão, nem tinha me apresentado ainda. Deveria ter começado perguntando pra mim, né? Deixado melhor pro final, você fica invertendo as coisas, vai colocando aqui. A medicina, na verdade, né? Eu acho que
que minha história já é um pouco mais distinta da história do Gustavo, né? As lesões, né? O esporte foi mostrando esse caminho, e a parte triste, né, do esporte ali, as lesões, não só essa, mas é uma das partes muito tristes do esporte. E conforme eu fui tendo lesões, eu fui tendo a curiosidade de saber o que estava acontecendo e por que tinham certas condutas comigo. Eu falava, mas por que estão fazendo isso? Por que não estão fazendo assim? Por que eu tiveram essa escolha, esse enxerto, isso? E isso aí foi abrindo minha mente falando, mas, cara, eu gosto disso, eu sentava e lia horas e falava, meu, é isso que eu quero pra minha vida. Olha só, ficar descobrindo, ficar sabendo o porquê disso. E aí que foi um momento, né? Acho que foi em 2015, né, Gustavo? A primeira cirurgia que a gente fez junto aí, você e mim. E... Por enquanto ele e você, daqui a pouco nós juntos. Exato. Que aí foi um divisor de águas que eu sempre falo, considero o Gustavo como um mentor. Foi uma lesão de ombro, né? Que eu tive uma lesão de labrum, nós estávamos na Polônia. Aliás. E aí foi um momento... Não, um dos meus... O momento de cirurgião que ele tá falando, que a pressão tá toda na mesa, nós sentamos, colocamos o celular na mesa e o médico do meu clube era o mesmo médico que até hoje o médico do Barcelona. Estava na Espanha, né? Tava na Espanha, tava jogando na Espanha. E o médico já tava 2-3 meses fazendo um tratamento conservador e o médico falou, não, que você não pode operar, que se você operar, sua carreira de jogador de handball acaba, já tiveram outros casos... Kim Anderson fez essa cirurgia e nunca mais voltou a ser o Kim Anderson. Então imagina o Guilherme Valadão, vai fazer essa cirurgia, acabou sua carreira, você não vai conseguir voltar. E aí eu tenho essa imagem na minha cabeça fresca, assim, como se tivesse sido ontem. A gente colocou o celular na mesa e aí o Gustavo ligou pra ele, né, aquele portunhol. Rasgou o espanhol? Aquele portunholzão. Tem um café da manhã, né? Café da manhã. Assim, eu vou te falar que talvez... tenha sido uns momentos mais importantes, assim, onde eu realmente haria uma decisão, porque você imagina... De bancar, né? Você imagina assim, primeiro, um atleta convocado, né? Pra seleção, a gente tava na Polônia. E o que tinha, né? O que tinha Toronto na Polônia, e Rio, né? Logo em seguida, tinha PAN de Toronto e Rio. É isso aí. E aí, vindo de um clube, sendo tratado por um médico que era lá do Barcelona, fui chamado pelo Jordi, eu conversei com ele, examinei. Só para quem não sabe, o Jordi era o treinador da seleção brasileira, que é atual treinador da seleção espanhola de handball. Não, só para contextualizar o people. O Jordi deixou claro que, inclusive o médico do Barcelona era amigo dele, ele falou, eu falei com ele. O Guti, né? É o Guti. Ele falou que o caso dele não é não cirúrgico. E aí ele veio perguntar, e aí, a gente convoca, não convoca? Aí eu fui lá, entrei no quarto, se não me engano, aí a gente examinei, olhei, ele tava como instável. Eu falei, Jordi... Tava com as imagens também, né? Você olhou as imagens olhei e já... falei, Jordi, cara, não dá. Aqui na seleção, não dá. Ele vai luxar o ombro na quadra. E aí o Jordi ficou... Putz, era eu o médico da seleção, o médico amigo dele... Do Barcelona, catalão. Do Barcelona, catalão. Cara, complicado, era a minha palavra. Eu lembro, a gente chegou no jantar, chegou meia hora antes, colocou o celular na mesa e ligou pro médico do Barcelona. Jordi, vamos fazer então uma videoconferência. Nossa, então tá, né? Os três sentados, eu, Jordi e Gustavo sentado na mesa e o Dr. Guti na Espanha. Isso aí. E aí quando ligou, o Dr. Guti veio com essas palavras, né? Não, que o caso não pode ser cirúrgico, se operar acabou a vida dele como atleta. E eu tenho até hoje, assim, o Gustavo, sem soberba, sem nada, falou, cara, um prazer, Dr. Guti, um prazer te conhecer, eu sou o Dr. Gustavo, e eu tô te falando que se eu operar esse atleta, ele vai voltar às quadras em condições de jogo. Eu não sei os cirurgiões que operam aí na Espanha com você, eu sei que eu, Gustavo, vou operá-lo e ele vai ter condições. Caso ele escolha ser operado, eu vou colocar ele em condições de jogar em seleção brasileira, vou dar todas as condições, vou fazer a cirurgia dele eu mesmo na maior detalhe da vida e ele vai voltar, não vai perder angulação, não vai fazer nada. E eu olhei aquilo, eu falei, cara, o médico do Barcelona falando que não. Você é embaçado. Eu já te falei que você é embaçado. E naquele momento eu falei, cara, eu já tinha isso, já tinha tido lesões de ligamento cruzado, menisco, já tinha tido outras coisas. Já tinha essa paixão começando, aguçando pela medicina. E aí naquele momento eu falei, cara, eu acho que eu me apaixonei pela ortopedia, eu acho que eu quero ser
esse médico que resolve o problema, porque eu já era um problema que vinha se alargando 3 meses, que estava chegando próximo do Pan-Americano de Toronto, que era uma conduta que me tiraria do Pan de Toronto, mas que me colocaria em chances para ir para o Rio. E aí essa tomada de decisão, ele falou, o Dr. Guti falou, ó, a escolha é do atleta, tem as duas, e ele virou para mim e falou, cara, a escolha é sua. Nesse momento eu falei, eu posso confiar em você? Ele falou, pode, eu vou te colocar em condições. Eu dei a mão para ele e falei, então tá, então eu tô indo embora, a gente opera, e acho que foi no 3º, 4º dia de fase, né? Você também não ia ficar até o final da fase. 2 dias depois a gente estava operando já. Isso aí, né? Foi isso mesmo, foi bem rápido. Foi bem rápido. Em 48 horas a gente estava aqui no Brasil já essa operando. Foi o que, a sua segunda cirurgia? Não, essa já... cirurgia geral, assim, você operou, eu lembro de um cruzado. Eu tinha um cruzado e já tinha tido, acho que 1 ou 2 meniscos também. Você tinha feito menisco uma e coisa tal, mais e leve. essa foi do ombro. Essa foi do ombro. Aí depois dessa, quantas cirurgias você teve? No total foram 8, né? Foram uma de ombro e 7 de joelho. Aí foram um monte de cruzado, aí acho que 4 cruzados. Ou né? você surta ou você vira médico. Não, essa um monte de cruzado. Um monte de cruzado. Da onde que tirou o último enxerto? Tirou do patelar esquerdo. Já e a história do cadáver? Não tem no cadáver? Não conseguiram achar um enxerto. Do calitre de... Tentaram pegar de tudo quanto é de tamanho, mas não tinha. Pra quem não é atleta e tá acompanhando o Pod Esporte, na hora que você vai... Não, deixa o médico falar, mas explica a cirurgia de cruzado, por exemplo. Você rompeu o ligamento cruzado, você precisa tirar de algum lugar. Cirurgia de cruzado para leigos. Para leigos, vai dar um... Vamos lá, rapidinho. O cruzado é um pivô central do joelho, então ele estabiliza o joelho, é um ligamento interarticular. Então quando ele rompe, ele não cicatriza. O terror do atleta. É o terror do atleta. Não cicatriza. E aí você precisa refazer o ligamento. E aí você precisa tirar um enxerto, que a gente chama de enxerto, é quando você retira algum tendão de algum lugar do seu corpo para poder colocar dentro do joelho. Tá? E alguns pacientes rompem, não tem mais onde tirar. E você acaba usando enxerto de cadáver mesmo. Aí pode ser tendão de Aquiles do cadáver, que é um... isso é muito entendeu? bizarro. Isso, assim, nos Estados Unidos usa-se muito mais que aqui. Aqui a burocracia para banco de tecido, que a gente chama, é muito alta, além do custo. Mas enfim, o resultado clínico com um halo enxerto, que a gente chama que é um enxerto do próprio corpo, é bem melhor do que enxertos de um cadáver. Cara, e assim, você falou um negócio que eu acho que deve ser muito difícil para você, essas tomadas de decisão, não do ato cirúrgico, mas desse momento que você teve, por exemplo, com o Gui, de falar, não, cara, você tem que operar. Você tem que operar. A gente sabe que para um atleta, para qualquer pessoa no mundo, falar que vai fazer uma cirurgia, cara, é um medo, porque você não conhece, não é uma coisa que é do seu cotidiano, mas para um atleta, ela pode muitas vezes custar a carreira do atleta, pode muitas vezes custar o sonho do atleta. E a gente teve em algumas situações, alguns absurdos dentro de alguns esportes aí que a gente viu, por exemplo, o retorno do ligamento cruzado anterior do joelho. Lá atrás eram 6 meses de protocolo de retorno, hoje já se fala em 8 a 10, por conta de uma questão fisiológica, não importa se o cara é um cavalo igual o Gui de forte, tudo. Tem uma questão fisiológica do enxerto, né? Tem todo aquele bafafá da ciência mesmo, que é a sua praia. Mas a gente vê alguns casos de, vamos bancar e vamos voltar. Como é que é lidar com isso? Porque eu sei que você já teve situações como essa, e assim, lidar... E assim, falando de mim mesmo, várias vezes eu vou lá no seu consultório e falo, cara, eu quero jogar mais. Você fala, calma, vamos ver aqui como é que faz, como é que apaga incêndio, resolve aqui e tal, tenta... Como é que é esse trato com o atleta? Bom, teve um exemplo, acho que eu vou usar esse exemplo, que é um exemplo muito fatídico, né? Do Léo, nas Olimpíadas o Léo Central, de Pequim, de Maringá. O Léo que é o atual assistente técnico da seleção brasileira. Isso, um cara extraordinário, um dos maiores eu jogadores que eu vi jogar. Eu sou. Inteligente, enfim, Léo, abraço. E naquela ocasião ele já tinha uma idade, era a última opção de ir para uma Olimpíada. Não tinha jogado nenhum Jogos Olímpicos. Nunca tinha jogado nenhuma Olimpíada, era o capitão da seleção na ocasião. O nosso melhor era ele e o Bruno Santana, isso, né? E aí ele rompeu o cruzado com 5 meses antes da gente ir pro Japão, que a gente ia passar antes de ir pra Pequim. A gente fez uma temporada no Japão pra aclimatação, enfim. E aí ficou aquela, cara, cortar o Léo, né, o capitão, enfim. No final, resumindo, para não tomar muito tempo, a gente operou e aí com 5 meses ficou de decidir se levaríamos ou não levaríamos.
Mas até a Olimpíada tinha um mês, acho que ele chegaria na Olimpíada com 6 meses. Chegou por aí, se eu não me engano, assim, não sei exatamente os números, mas chegou beirando os 6 meses ali, né? Isso do ponto de vista orgânico e ortopédico, né? A gente poder e não poder retornar. Uma outra coisa é a indicação técnica do treinador, se ele tá bom ou não tá bom para voltar. Estamos falando de seleção brasileira. Então, a peneira, o sarrafo é mais alto. E aí, foi uma decisão completamente em conjunto. Tava o Léo, o Jordi e eu. Aí, doctor. Com o olho desse tamanho, né, Jordi? Gustavo. Doctor. Queria levar de qualquer jeito. Eu falei, pro Léo, o risco é praticamente 50% de você ter uma nova lesão dentro da quadra. Jordi, essa é a informação. E aí, leva no Léo, o que você acha? Eu vou. O atleta, claro. Se falar 2 meses de LCA, tô indo, né? Tem 98%. Por isso que assim, a importância de uma decisão médica nesse momento, porque às vezes o atleta tá na emoção. Pô, cara, claro, quero ir. Só que você tem que pensar na idade dele, na carreira dele, não sei o quê. Como era a última opção de ir pra uma Olimpíada, era meio que foi como um troféu mesmo. O contexto inteiro. O contexto, exatamente. Mas assim, foi um risco absurdo. Mas chegando na Olimpíada ele tava com 6 meses. Então que era um tempo que dava pra gente... E jogou para um cacete. Então, jogou entendeu? Pra porra. Foi isso. Bom, aí tecnicamente, contra a Espanha, né? Foi o jogo que empatou, perdeu por um gol, perdeu de um gol. Mas contra a Polônia ele fez um jogo, cara, absurdo então, que ele jogou. Esse foi um exemplo fatídico que a gente normalmente não levaria um atleta assim, mas a ocasião fez levá-lo, né? Entendi. Agora na seleção teve um caso semelhante, né? Com o Zé Toledo. Eu não participei da cirurgia, dos bastidores, e parece que não ele estava entre os 50% que romperam. Se pergunta pra você, se pergunta pra mim... Você coloca ali entre o risco e o sonho... Só que eu acho interessante dessa sua conduta, assim, e é uma coisa que traz muita confiança pra quem é seu paciente, como eu, como ele. Amigo, é preto no branco, é assim, ó, você tem 50% de chance... Aqui, ó, não manda assinar, mas é quase isso. É aqui, ó, meu amigo. Foi igual a história, eu tenho uma história boa pra contar, eu vou tomar o tempo dos amiguinhos convidados. Eu tenho, quem tá no vídeo aí tá vendo meu bíceps, né? Eu tenho uma ruptura de cabeça longa do bíceps. Braceira, hein? Nossa senhora, já foi. Dá até vergonha. Cara, isso aqui aconteceu, a gente, há um mês dos Jogos Olímpicos do Rio, uma fase de treinamento, que na verdade... Foi uma fase de team building, né? Que a gente chama de, tipo, foi escalar, foi fazer não sei o quê, andar de stand-up paddle, foi passear. Trilha. E numa dessas trilhas aí que a gente fez, eu fui subir em uma pedra, fiz uma força e senti o meu ombro estalar. E uma dor absurda. E aí, à noite, quando eu cheguei no quarto, eu fui sentir assim, tinha um buraco. Tinha um gap. E sempre que falam, quando você tem uma lesão muscular, tem um gap, um abraço, tem que ver se tem função. Aí eu lembro que eu pegava assim um shampoo no banho, falei, tem função essa porra. Tem função, pesado, a cabeça vai. Vou pegar uma anilha, tem função. Aí virei pro Gustavo, físio, nosso físio também, nosso parceiro, alô Gustavo. E ele falou, cara, regalou 2 olhos desse tamanho. Aí acabou o jantar, a gente entrou no quarto dele, fechamos a porta, ligamos pra você não tava no hotel. Aí eu lembro que você falou. Variar, né? Não, trabalho. Aí eu lembro, as suas palavras foram essas. Isso aí é simples. Ou a gente faz quer dizer, primeiro vamos fazer um exame para ver se tem algum acometimento do ombro, né? E aí você é simples, ou você consegue treinar, ou a gente opera e beleza. Dor é o fator. Eu falei, como assim? Como simples, né? Como simples, assim, opera? Não, aí eu lembro que no dia seguinte de manhã eu fui fazer ressonância do ombro, e ali momento de corte de seleção, cara, deu meu último tiro para jogar os Jogos Olímpicos. E aí não deu nada no ombro e tudo, cara. E aí eu ia pro treino, cara, com uma dor, e falei, velho, treina. E aí eu não levantava o braço, véio. Só que a sorte minha é que não foi o dominante, foi o outro. E aí levantar. E aí eu lembro que não sei se ia rompendo fibrose, cara. Aí, sei lá, passava uns 3 treinos, eu ia fazer alguma coisa, eu senti meu Deus de novo, desceu mais um pouquinho. Ele desce um pouco, pode ser. Cara, e aí tá aqui, ó, o cotoquinho aí, quem tá no vídeo aí vendo, ó, tá. Sabe como é que chama esse sinal? Chama sinal do Popeye. Igualzinho Popeye. Tô forte igualzinho Popeye. Mas enfim, só pra ilustrar a sua conduta de sempre muita sinceridade. É assim até hoje quando eu te procuro. Massa, olha que bonitinho. Ficou uma camiseta, uma manga fica grudada e a outra fica sobrando 2, 3 dedos. Sobe, é verdade. Cara, fica sobrando. Tá coisa bonita. Vou lá bem rápido, teve um exemplo bem interessante também, que foi na Espanha,
Teve Mundial lá? Ou a gente foi? Teve, em 2013. Mundial na Espanha. 2013. Que eu cheguei depois, né? O Gustavo tava lá, o físio. E aí o Zeba teve uma lesão da face plantar, lembra desse caso? Eu lembro disso. Lembro. E até então, acho que eu tava em trânsito, ninguém tinha conseguido falar comigo. Eu fui depois de uma semana. Chegou lá, ele tava cortado, já com as malas do quarto, praticamente, pra voltar. Eu lembro disso. Aí eu falei, Gustavo, o que aconteceu? Tal. Não, né, cortar, rompeu aqui a face. Eu falei, E cara, face, cara, não serve pra nada, cara. só tá aí pra sentir Meu, dor. vamos, controlador e estoura o pau, vamos jogar. Eu lembro que acharam uma órtesezinha pra ele. Não vai te dar nenhum sim, transtorno no futuro, não vai acontecer nada. Ao contrário, o paciente que tem fascite plantar crônica, às vezes quando rompe a face, É bom. melhora, cicatriza, fica bom, cura. Então, só controlador. Meu, aí a gente foi atrás de um negócio mirabolante, nunca vi na vida. Não sei de onde surgiu aquilo. Pisava, o negócio inflava. Eu usei depois. Meu, você pisava, pressionava o torno, eu nunca tinha visto. Da Aircast. Eu lembro disso. Cara, no primeiro jogo que ele jogou, ele foi o melhor da Todo partida, jogo, ganhou o reloginho. ganhou o reloginho e tal. E ficou na competição. Foi um caso legal. Você também rompeu a face. Rompi no Sul-Americano em 2014, no Chile. Acho No que, Odessur. acho que foi isso. Na Nossa, final. Foi Na naquele, final. Na final contra a Argentina. Aquele Prorrogação. aquele que teve bomba no ginásio. Não, esse foi outro. Não, esse aí foi mais pra esse- trás. Isso aí foi no Chile teve também, terremoto. mas foi lá pra trás. Esse teve terremoto. É, isso não chega Esse teve terremoto. é verdade. Tranquilo. Não, cara, só que resenha não falta, viu, com os docs. Vala, você hoje tá em que ano, de que faculdade? Estou no segundo ano de medicina, faço faculdade de medicina Taubaté. Pô. E, bom, o caminho é longo ainda, né? Acho que a carreira de medicina é uma das carreiras mais longas aí perante ao estudo, né? São 6 anos de universidade, mais a residência, especialização. Mais o pra tudo. sempre. E aí, mais o para sempre, né? Atualização, etc. Então falta bastante ainda, mas falta bem menos, cara. Porque eu vou falar, até para entrar na faculdade já é um desafio grande. E esse começo, né? Ciclo básico também é... Agora, é pra você a pergunta, mas eu acho que ele pode responder melhor. Vai ter um momento que ele vai ter que largar o esporte? Normalmente, quando tem um atleta de seleção e com convocação, Só a gente não faculdades... é que a gente não falou. O Vala tava no Veja bem, processo pra Tóquio. Se ele tiver... É O Vala verdade. foi cortado no último corte pra Tóquio agora. Se ele tiver tecnicamente bem e for convocado, normalmente as faculdades entendem, existe um patriotismo, vamos dizer assim, entendeu? Acabam. Mas vai passando o tempo também, Não, mas vai. complicado. Vai ter. Vai ter um momento. Vai ter um momento que eu vou largar o que esporte. você, aí vai sim, mas é estudar. uma decisão sua. Sim. Mas vai apertando. Principalmente os 2 últimos anos, que é o internato, que aí você tem que ficar dentro do hospital, é complicado, né? Então, por questão de... lá na frente não tem jeito. Daqui a, sei lá, 2 anos, 3 anos. Já com certeza não vai dar. Mas também você não vai nem querer, cara. Então. Ó, vamos fazer aqui as contas. Ó, 3 anos, Paris. Joga Paris. Pô, valeu. Seria lindo, né? Tênisinho no vestiário, porque eu acho que ainda não vai dar pra ser pódio. Senão era no pódio, tênisinho, vestiário e deu, velho. Deu, acho que amarra, seria né? Amarra. Vamos torcer pros caminhos do handball nacional. Comemorar? Festinha. Não, mas ninguém festa aqui. Não, festa normal. Não, mas ninguém vai festa aqui. Festa, comemoração, aniversário. Ele não gosta de comemorar. Eu parei. Ele... a gente agora recentemente ganhou o Sul Centro-Americano com a vaga pro Mundial. Pan-Americano, tem que falar Pan-Americano. Pan-Americano. Sul-Centro... A gente ganhou o Pan-Americano e nem comemorou. Todo mundo pra casa, tranquilinho. Fiquei sem voz uma semana, né? Tá voltando agora a voz. Tá lindo. Ai, meu Deus do céu, cara. É muita, assim, acho que é muita história e eu acho que as lesões, elas vêm pra talvez fortalecer o atleta. É uma bosta se lesionar. Cara, eu também perdi as contas, que 8 cirurgias eu tive, das quais acho que você fez umas 4, 5, por aí, dentre vários outros procedimentos para tentar apagar meus incêndios de lesão, que eu infelizmente tenho tido comumente. Nunca fui um atleta, eu sempre falei que eu era um atleta que quando se machucava de verdade, era cirurgia e tal, nunca aqueles entorcezinhos, nunca tive. Mas de um tempo para cá eu tenho tido, acho que muito por conta da questão da idade mesmo, a pandemia, 2 anos parado, isso também tem um grande problema. E eu quero te fazer uma outra pergunta sobre, eu sempre pergunto isso, cara, quanto que a medicina vem evoluindo
para que os atletas sejam beneficiados, já evoluiu bastante, para que os atletas sejam beneficiados com esse retorno mais rápido, com novas próteses, enfim, para que o atleta volte em plenas condições, cada vez melhor? Resposta complexa, mas assim, uma coisa é a tecnologia dos implantes, de todo o aparato que te envolve, robótica, as videocirurgias cada vez melhor, com realidade virtual, 3D, são coisas tecnológicas que te ajudam a melhorar a técnica cirúrgica. Entendi. Isso é uma coisa. Só isso aí já... Mas existe um limite, em qual sentido? Tem uma coisa que é praticamente imutável, que é a cascata cicatricial, a parte histológica, celular, fisiológica de cicatrização. Esse é um problema. O problema porque assim, a gente está falando aqui de um retorno de um ligamento cruzado em 8 meses. Cara, é muito difícil você fazer qualquer coisa que acelere um processo cicatricial. Hoje em dia existe a medicina regenerativa, onde você tira as células-tronco, você pega alguns tecidos com células pluripotentes que você injeta na articulação pós-operada para teoricamente simular acelerar a cicatrização. E aí você vai e faz isso, aí você faz vários... Você tem alguns trabalhos mostrando que não ajuda muito. Entendi. Então assim, ainda está engateando isso tudo. Hoje em dia, o maior avanço é sim no aparato tecnológico e futurista que envolve um ato cirúrgico, mas a parte de fisiologia mesmo, tecidual, essa é uma parte mais complexa, principalmente referente às lesões de cartilagem, né? Processo degenerativo, artrose. Lembra dela? Eu acho que uma coisa que evoluiu bastante perante ao esporte, né? Falando do esporte em si, que acho que vocês vão poder falar melhor aí, mas é da longevidade do atleta. Acho que é o controle de carga, coisas que antes não tinham, sabe? No treinamento. O médico do esporte, o ortopedista com especialidade em esporte, no treinamento, no dia a dia. Que também é uma coisa que antes nós não tínhamos conhecimento, não respeitávamos esse controle de carga. Quanto mais vai ser melhor, sabe? Mais. O cara que treina mais é o cara que é o melhor. E nem sempre é o que acontece, né? Pô, tem um limite fisiológico ali, um controle que precisa ser feito, né? Eu acho que hoje a medicina caminha mais próximo ao esporte. Então, mas assim, vamos aqui entre nós, vamos falar a linguagem clara aqui. Que adianta eu pegar célula da sua bacia, né, da medula óssea, injetar no seu joelho para tentar melhorar um pouco a sua cartilagem e você continuar jogando numa quadra de concreto? Sim. É meio... Existe o básico, nem o básico é feito. Não adianta você ir lá para a ponta querer resolver, é isso que eu estou falando. Então existe o básico. O que ele está querendo dizer é de intensidade de treino, tudo isso. O Jordi que falava isso, eu aprendi também com ele, né, na vivência. O mínimo de treino, máximo de rendimento. Porque isso você dá longevidade para o atleta, não adianta você... Eu ia falar isso agora. Cada vez mais a gente vê, por exemplo, tem os animais aí, LeBron James. Quantos anos LeBron James tem? Mas aí, cara... 30... Não. Cristiano Ronaldo. Tô falando de longevidade, né? Sim. Aí vamos pegar o handball aí, que é a nossa realidade. O Raul Entre parou de jogar agora com 41 anos. Cada vez mais atletas estão tendo mais... medalha de bronze. Uma medalha de bronze. Não é que ele estava jogando mais ou menos. Ele poderia jogar para sempre, para mim, né? Mas você pega essa questão do rendimento e dos atletas, cada vez uma longevidade maior. Eu acho que a medicina vem evoluindo muito nessa questão de caminhar junto com o esporte. Né? Agora, isso que eu pedi para você falar aqui, porque você já me falou isso e eu fico triste cada vez que você me fala, porque, tipo, tem coisa que, cara, infelizmente, né? E eu falo isso muito porque eu volto e meia, bato lá no doc e falo, cara, pelo amor de Deus, minhas cartilagens tem nada aí, não tem nada, né? Só gastando cartilagem. Novo, não tem um comprimido novo que tá... Vamos assim, deixar claro para não ficar assim, distorcido a informação. Falando exclusivamente de algumas articulações já degeneradas, aí sim existe alguns trabalhos que mostram uma boa evolução quando você infiltra algumas coisas similares, mas casos bem específicos, bem indicados, né? Você não pode usar uma técnica, porque às vezes você denigre a técnica que você usa em todo mundo, porque usar em quem... Vira brasa, né? Você tem que usar com indicação precisa, aí sim tem um bom resultado, não virar várzea. O que eu enfatizei antes foi em usar após a cirurgia. Então, você operou cruzado, injeta lá o PRP, que todo mundo deve conhecer, que é o plasma rico em plaquetas, achando que vai voltar em 4 meses. Isso não acontece. É isso que eu estou querendo dizer. Não
acontece. Entendi. Tem vários trabalhos que mostram que não acontece. Então, entendeu? Entendi. Ontem eu subi uma... Caindo esse negócio aqui. Desculpa. É que sua cabeça é bonita. Não, é que sua cabeça é perfeita, cara. O cara é bonito, cara. Pensa num cara bonito, né, velho? Pô, tá bonito mesmo. Cara, ontem eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e aí algumas pessoas mandaram algumas perguntas. Muitas a gente já respondeu aqui. E aí veio uma que me chamou a atenção, porque, por exemplo, eu faço uso de condroitina e glucosamina. Já não faço há algum tempo. Via oral. Existem novos estudos, e essa pessoa que me perguntou, ela já me falou que teve indicação de um ortopedista para aplicação intramuscular de condroitina. Assustou? Jesus Maria José. Briga, respondido. Deixa o telefone do Doc lá pra ela procurar um novo ortopedista. Cara, injeção intramuscular de... Meu Deus. Não passa. Não passa? Não. Então tá. Movit. Pega lá, Movit, busca agora a gente coloca... Não, eu vou colocar... Desculpa, eu vou embaixo sem do telefone. Sem querer ser mais assim, não faz sentido. Sempre assim, impressionante. Eu falo pros pacientes, eu gosto muito de vocês são provas disso, eu gosto de explicar para o paciente, do desenho, mostro, porque o corpo não é meu, é do doente. Né? Você receber uma informação que alguém vai injetar em você uma condroitina intramuscular, você tem que questionar sim o médico. Por quê? Onde está escrito? Tem evidência? Não tem... Medicina não é curandeirismo, né? Você não vai no pajé. Nem intraarticular. Condroitina injetar não faz sentido. Não. Tem ácido hialurônico para isso. Entendi. Ácido hialurônico é meu melhor amigo, cara. Adoro. Nossa senhora, cara. Isso aí é demais. Aí outra pergunta que mandaram aqui, Vala, aí pra você, qual foi a pior lesão da sua carreira? Cara... Foda escolher. É difícil escolher, né? O pior... Não, mas eu vou falar assim, ó. A lesão de ombro pro atleta de handball é uma lesão que modifica muito a carreira do atleta, modifica muito o estilo de jogar, no nosso caso, como atleta de handball. Sabe, eu sempre fui, que nem a gente fala, um animal, um bezerro que saltava e chutava de qualquer lugar, sabe, arremessava de qualquer jeito pro gol. Depois da lesão de ombro, você tem que reaprender a jogar, porque você vai conseguir arremessar uma bola igual, 2, 3, 5... 6 talvez, um dia que esteja com menos dor, que treinou, que fez esse controle de carga que a gente estava conversando. Então, a lesão de ombro, ela dá uma limitada no estilo de jogo. Mas foi, que nem eu já falei isso para ele diversas vezes, já falei com você também, foi a melhor cirurgia que eu fiz, porque eu não tive quase sequelas. Eu reaprendi, readaptei ao meu estilo de jogo, mas eu nunca mais tive uma dor no ombro. Tanto que acho que foi em 2015, né, como a gente estava falando, depois que eu operei e reabilitei, eu nunca mais coloquei gelo no ombro, sabe? Eu saio do treino, nunca vou colocar, como se nada tivesse acontecido. Então ela mudou muito, mas não é uma lesão que me deixa sequelas, que me deixa dor. Já as lesões de joelho, sim, sabe? São lesões que eu saio do treino, eu preciso colocar gelo, que um dia eu salto muito, jogo numa quadra de concreto, como a gente estava falando, no dia seguinte eu não vou conseguir treinar, porque vai estar muito agudo, sabe? Vai estar uma dor aguda. Então, eu acho que as lesões de cruzado, né? De joelho foram as que... É engraçado, você falou de lesão de cruzado, por exemplo. Eu lesionei o cruzado dos dois joelhos, uma em 2006. E aí, cara, durante muito tempo eu não senti nada no joelho, nada. Mas sempre ouvi falar que, cara, a longo prazo é complicado por conta de artrose. E aí eu tive uma minissectomia depois, no mesmo joelho, que aí você que fez, em 2014. E aí eu lembro que você me disse, falou, cara, precisa cuidar desse joelho, porque assim, tiramos, tá ok, você vai conseguir jogar. E eu lembro que 30 dias depois da cirurgia, 30 dias contados, eu joguei 45 minutos um clássico. Eu tava jogando em Taubaté, joguei contra o Pinheiros 45 minutos e fui pro Mundial de Clubes. A partir daquele dia, meu joelho nunca mais... Não, cara, eu saía dos treinos, cara, e eu usava uma fita patelar, não sei porquê. Cara, ficava a marca, ficava... Bonito, né? Bonito. Você vai colocar um negócio diferente aqui, uma munhequeira e uma fita patelar tem a mesma função. Exatamente. E aí, cara, eu lembro que eu tirava assim a fita patelar, cara, enfiava o dedo, assim, de inchar no meu joelho. Então, cara, tem jeito, tem sequela, a cirurgia fica boa. E eu lembro, só pra voltar aí um pouquinho que você falou da questão da sua sinceridade, eu lembro quando você operou o meu ombro direito, foi a minha segunda cirurgia de ombro direito, uma eu não fiz com você, a segunda eu fiz com você. Eu lembro que você falou, cara, você tem uma lesão de supra que se eu arrumar, eu acabo com a sua carreira. Porque é uma lesão que você precisaria diminuir a amplitude de movimento. E você falou, você vai sentir incômodo, não vai ficar como era, porque eu não consegui levantar o braço. Você vai sentir um incômodo, você vai precisar cuidar disso para sempre, mas você vai voltar a arremessar a bola pro gol. Dito e feito. Eu tenho que cuidar dele.
quando eu deixo de cuidar um tempo, agudiza, dói pra cacete, mas aí eu sempre lembro, bota a mãozinha aqui, ó, né, no supra lá, não dá pra arrumar isso e tal. E cara, essa é a parada, acho que, do médico, e eu acho que é por isso que você teve tanto sucesso dentro do esporte, por isso que acho que você se tornou amigo de 95% dos atletas que você cuidou pela sua sinceridade, e é o que o atleta precisa. Fala, amigo, você quer estar na quadra? Beleza, eu vou te ajudar, mas eu preciso jogar real pra você. Nunca vou te enganar, falar que... Cara, é por isso que hoje eu mando minha mãe, minha avó, minha tia, todo mundo como assim. Claro que eu mando, não é mentira não, velho, não é mentira não. Resolve várias buchas lá. Mas, cara, eu quero ver quando é que o Vala vai estar comigo em cirurgia, pô. Então. Terceiro aninho já dá pra entrar, hein? Com quanto tempo? Quanto tempo? 5 Por mim anos? amanhã já, se quiser. Aí, ó. Por mim amanhã, então. Aí, ó. Pô, tô gravando, né? Tá marcado. Cara, é normal, coisa mais normal que tem dentro da faculdade de medicina. Eu, no 5º ano da faculdade, eu aprendi a costurar as pessoas. No 5º ano eu dava plantão voluntário no hospital no Jabaquara. Lá. Meu, só chegava à noite, só o cabeça de bêbado cortado, sabe? Sim. Só as buchas. Cara, 5º ano da faculdade. Você tá no 2º, 3º aninho, já começa. Sempre tem umas... Cara, eu não juro pra você, velho. Eu já entreguei, já dormi várias vezes olhando pra sua cara, né? No soninho da beleza. Porque isso é legal, velho. Todo mundo fica com medo da cirurgia e tal. Tem, claro, qualquer procedimento cirúrgico, me corrija se eu estiver errado, tem os seus riscos e tudo. Mas, cara, o cara que sabe aproveitar o sono da anestesia, é o melhor. E aí, ó, que Deus o tenha, Michael Jackson, dá pra entender o porquê que Michael Jackson foi. Ué. Cara, é uma delícia. Mas é verdade, imagina um cara que tinha um monte de dor e tal. Eu tomava um negocinho ali, o médico aplicava. Cara, é um sono que é maravilhoso, velho, que é maravilhoso. E eu já tive... Reparador, né? Você acorda? Sim. Exatamente, não é mais ou menos. E aí eu tive, só pra completar, eu tive várias vezes esse sentimento de ver você assim e apagar. E aí eu, depois quando eu acordei, eu falei, cara, o cara me abriu, chegou aqui, olhou o que tinha que fazer, fez o que tinha que ser feito. Cara, esse momento deve ser muito que você tá próximo de fazer, Vala, e você faz todo dia, toda hora, com maestria. Deve ser um momento realmente mágico. Acho que é um momento que você se conecta muito com você mesmo, de falar, cara, muitas vezes, no seu caso não pela ortopedia, mas pode ser que aconteça, a vida da pessoa tá na sua mão. Isso eu acho que é uma responsabilidade de um médico, independente se é do esporte talvez, ou do médico. Menos a vida, ortopedista e tal, mas a carreira... A carreira do cara, exatamente. Que é o nosso caso aqui, que fica eternamente grato, que repete toda hora, que agradece. Cara, ser médico tem umas vantagens. Primeiro que o médico em si é tudo meio, em geral, se acha pra caramba, é meio quadrado em alguns pensamentos. Diferente de você que é só bonito, cara, que é só bonito. Bonito e legal. Mas uma coisa é fato, você, dentro de um consultório, cara, você vai ver isso, né? Você fecha a porta, existe uma coisa que é uma cláusula pétrea, que é o sigilo, né, ali. Ali você vê pessoas, você ouve das mais diversas queixas, e pessoas às vezes poderosas, pessoas, tudo quanto é tipo de classe social, ali não existe raça, não existe religião, não existe na hora idade, que tá ali, não existe nada que tá ali, é ali, porque a pessoa tá à sua mercê, vai escolher você é incrível. Isso é. Fora que você acaba criando um network, você conhece, cara, você fica conhecendo, você opera um, que outro encaminha, e um manda pro outro, então o hall de pessoas que você cuida, você acaba sendo referência mesmo de uma certa população assim, heterogênea, muito legal. Você vai perceber isso que o ganho é absurdo, social, psicológico, você sente, quantas vezes vai para casa, cara, sabe, é legal. Tem um caso especificamente que chamou muita atenção, não vou falar o nome da pessoa, mas um cara que eu operei a esposa dele, e aí na consulta da esposa ele, tô com uma dorzinha no ombro, tal. Eu falei, faz um raio-x. No raio-x ele tinha uma lesão grave no ombro, uma lesão tumoral, maligna inclusive. Cara, ele opera, faz radioterapia, enfim. Só que assim, qual que é a diferença? Ele tinha 36 anos, se não me engano, quando eu comecei a cuidar, triatleta, querendo treinar pro Ironman, cara, 1,92. Imagine você falar, a gente vai ter que fazer uma prótese no seu ombro. Assim, da noite pro dia. O cara tá normal, putz de um atleta, de repente... Foi lá acompanhar a esposa, sentiu uma dorzinha. Isso. Então, assim, e esse foi um cara que cara, a gente batalhou junto aqui. Foi ele que você publicou surfando? Isso. Eu publiquei, não sei se eu publiquei. Acho que você publicou alguma coisa. E ele ama surfar, fazer stand-up. Cara, hoje ele tá pedalando, correndo, fazendo stand-up com a próxima. Muito legal. Então, cara,
Você vê um negócio desse e fala, meu, sensacional, entendeu? Você muda Muito legal. a vida da Bom, pessoa, assim, né? ó. Isso, É cara. o que move, você te move, isso é muito legal. E aí, cara, pra gente, atleta, é só entregar na sua mão, na mão dos médicos capacitados de fazer isso, cara, e agradecer, porra, pra sempre. Porque eu canso de falar isso pra você. Se eu não tivesse te conhecido, se eu não tivesse feito, né, todos os procedimentos com você, cara, muito provavelmente minha carreira já tô, né? Já tô aqui remando. Já tô arrastando. Já né? tô arrastando. Se não fosse, Tá com o cara, quê? por você. 46, né? 46. Quase isso, cara. O problema não é ter 46, o problema é ter a cabeça de 22. Essa que é 17. essa Não, que mas é. o Diogo é burro, cara. O Diogo ele quer treinar igual agora que eu Acho que eu voltei. não conheço. Agora que eu voltei a treinar com ele, depois Não é antes eu burro, treinava cara. na seleção. Me chama de burro, eu fico chateado. Antes eu treinava na seleção e todo mundo treinava nessa vontade. Então eu falava, pô, ou eu joguei com ele na Metodista, que ele era jovem. E aí treinava como jovem, depois na seleção, pô, todo mundo treina com vontade porque é seleção. Mas agora, cara, no clube, Você vai, pô, mas- pós-campeonato. Hoje, pós-campeonato, cara. Pô, Não, mas- pra quê? Pra quê que Pandemia, foi acordava treinar, o quê? cara? 5h30 pra dar uma caminhada, uma voltinha. Caminhão, É, continua aí acordando. Continua. Segue, mano, no Instagram. Continua. Gachando com... Agachamentinho. Não, ontem foi culpa sua o treino. Não, ontem ele veio treinar comigo. Pô, Pô. você tem lá com o bezerro aqui do lado. Mas eu já tô pedindo pra não menos, já tô aprendendo, cara. Cara, acho que deu, né? Acho que, pô, falamos muita coisa Podia ficar legal. falando então, é isso que eu tô até falando. amanhã, né? Com Passa essa rápido. história de tudo aqui. Passa rápido, a gente tem muita história. Peraí, acho eu tenho que outra coisa, uma história bem legal, viu? pode, por favor. Eu crio uma raça de cachorro, cane corso. E, cara, eu tenho... Vala também, não tem um? Ou não? É isso aí, cara. Você acha que eu vou dar um cachorro a uma pessoa que eu não gosto, cara? Fala Puta, sério. pode crer, cara. Pode crer. Tá lá. Tá lá. Ainda tem essas histórias 50 aí, cara. quilos, Então Tá, tem o... Fora do esporte a gente também tem essa. Não, com certeza. Acho que, na verdade, do esporte que a gente vai levar isso. Daqui a pouco eu paro, daqui a pouco você vira médico, daqui a pouco eu vou me consultar com você e com você. Não, Enfim. pode ir, eu não tenho ciúme não. Só um pouquinho, mas você volta. Não, mas tem que comer muito arroz com feijão, filhão, pra deixar Não, eu você largar vai meu, ser minhas cobaia. meu Doc Fritz. Você vai ser minha cobaia. Tá bom, Você pô. passa comigo, eu te falo, depois você vai lá e Pode ser, eu consulta só com vou ele pra confirmar. Falar isso aí, ó. O Vala falou essa parada. Exato. Cara, queria agradecer demais o tempo de vocês, principalmente que tempo, uma coisa que hoje eu entendo que falta. Um estudando medicina, outro médico. A gente está gravando aqui numa sexta-feira, véspera de feriado. Pô, sexta-feira linda aqui em São Paulo. Quero agradecer demais a presença de vocês, cara. Eterna gratidão a você, Doc, por tudo que você faz por mim e hoje faz pela minha família. Só bucha eu te ligo. Acho que eu mando as mensagens pra ele, tipo, domingo, 3 horas da tarde. Ele já, meu Deus. Só problema. É só problema, cara. E você, com toda a sua paciência, toda a sua capacidade, sempre solícito, sempre me atende. Obrigado mesmo, do fundo do coração. Você sabe que isso é, pô, sincero demais. E você, Vala, porra, bom demais ter você de volta no mesmo time que eu. Não sei por quanto tempo, não sei se eu paro, não sei se você vai embora, não sei se você vira médico, não sei. Mas esse período que eu acho que a gente já tá convivendo aí de 4, 5 semanas, daqui até o final do ano, que é até onde vai os nossos contratos. Pô, vai ser, eu tenho certeza que vai ser muito prazeroso. Como foi, sua chegada já trouxe um título pra gente, né? Coincidiu com a sua chegada em um título. Então, cara, tenho certeza que daqui pro final do ano a gente vai ver muita coisa bacana. Obrigado demais, gente. Obrigado mesmo. Recados finais. Diogo, obrigado. Cara, é um prazer. Tô aqui do lado de dois caras que, sem puxação de saco nenhuma, que eu, cara, adoro, venero você, juro por Deus. Como atleta, como pessoa, vocês são uns caras sensacionais. Já vivemos tantos momentos juntos aí. Uma Olimpíada junto no Rio, né? A gente não foi pra uma Olimpíada junto, mas não. Mesmo que você fosse nessa, eu também não ia estar junto de você, então... Junto eu nessa não de tava nenhum, lá, né? né? Então, aliás, acho que não foi nenhum médico, né? Acho que não. Acho que não. Não. Enfim. Acho que não. Fica pra Então, outro cara, podcast isso aí. Não, tem A um gente podcast, volta. tem um podcast trash pra gente fazer, o a Underground. Vambora, a gente volta quando ele entrar na cirurgia junto aí. Pô, Vou fazer show, questão da gente voltar show. aí. Pô, vai ser mostrar. sensacional. Não, e eu gostei de vocês falar isso porque a gente tá falando isso aí, de, sei lá, de daqui a quanto tempo pra frente, isso que significa que o Pod Esporte vai ter, ó... vai bombar, vamos vai, explodir, esquece. moleque. Esquece. Não, mas cara, Tá bom, obrigado, obrigado mesmo. mesmo. Bom, só também agradecendo. Pô, vou ficar falando a mesma coisa. Admiro os dois demais, né? Tenho os dois como mentor. Um dentro de quadra, foi meu treinador. Me ensinou as coisas desde quando eu vesti a fralda até hoje, jogando junto. E o outro que despertou, aflorou e me fez ser apaixonado pela carreira que eu escolhi e por tudo que eu estudo. Então, agradecer
estar aqui nessa companhia, agradecer o Ola Podcast, agradecer o Diogo, Camila, a produtora, todo mundo. Pô, Camila, produtora, foi bom, gostei. Camila, produtora. Sensacional estar aqui. Bom, espero voltar mais vezes, contar histórias engraçadas, histórias legais e estar aqui, pô, formado, acompanhando cirurgias, contar essas... Massa demais, cara, massa demais. Obrigado mesmo. E pra você que acompanhou o episódio, eu esqueci de falar no começo, sempre esqueço, se inscreve no canal do YouTube aí, deixa seu like, é importante, comenta, tá? Pra que a plataforma entregue. A gente tá no Spotify e na Olá Podcast. Aqui é um original da Olá Podcast, produzido pelo Olá Podcast. Quem não conhece ainda o site, entra lá www.olapodcast.com.br e escolhe lá o seu podcast favorito. Tenho certeza que vai ser o Pod Esporte. Certo? Obrigado, até a próxima. Fui!